Olá, eu sou a Nésia Lima, a sua professora de arte. Hoje vamos continuar o assunto, tá, que pertence aos primeiros anos do ensino médio do Herém Santana, que é o assunto da segunda unidade, que é sobre arte egípcia, arte no Egito Antigo, tá? E a gente começa, tá, falando sobre escultura, beleza? A gente já trabalhou arquitetura na última aula e hoje vai ser pintura e escultura. A escultura a gente vai ver que, inclusive, eu adoro mostrar essa escultura aqui, porque muitos animais eram venerados e eram adorados no Egito Antigo. E essa é a escultura de um gatinho, isso aí, de um felino. Os gatos eram considerados deuses, né, sagrados no Egito Antigo. E eram, inclusive, enterrados e mumificados juntos com seus donos. Gostaram dessa curiosidade? Bora aprender mais coisas sobre o Egito? Vamos lá! Então é o seguinte, a escultura no Egito Antigo visava dar, uma forma física aos deuses e aos seus representantes na Terra, que são os faraós. Lembrem que os faraós, eles têm poderes divinos ou são até considerados o próprio Deus, tá? Aqui eu estou colocando representante, mas tem faraó que vai se achar o Deus, tá? E também os animais, ok? Então os animais tinham essa característica sagrada, inclusive muitas divindades eram representadas por essa mistura, tá? Da figura humana com a figura do animal, com a figura do zoo. Inclusive, a gente chama as figuras, tá, representadas humanoides e principalmente os divinos como antropô quer dizer homem, tá? Zoo quer dizer animal, tá? Fórmica, antroposomórfica. Mórfica quer dizer forma. Então, é como se tivesse forma de animal e de ser humano. Massa, né? Seguindo. E seguiam regras bastante rígidas, tá? Que deveriam ser seguidas. Como assim? Quando você fala tanto de escultura quanto de pintura no Egito Antigo, existiam regras, tá? Que foram aplicadas nos 3.000 anos da história do Egito. Então, praticamente não mudou a forma de como eles construíam os seus objetos, né, de escultura e de pintura. E por quê? Eles tinham normas muito rígidas que deveriam ser, de certa forma, preservadas e permanecer. Então, algumas delas a gente vê aqui na escultura, que é a seguinte. Os homens eram mais escuros do que as mulheres, tá? A cor, tá, da escultura era mais escura. As mãos, tá, de figuras sentadas. Então, se eu for representar uma figura humana sentada, deveriam estar de joelhos, tá? Então, a figura deveria estar de joelhos. E as mãos da figura sentada deveriam estar, né? Tá confuso. Ah, entendi. É o seguinte. As mãos das figuras, tá? Que estão sentadas, deveriam estar nos joelhos. É isso aí. Então, tipo assim, as figuras estão sentadas, né? Então, as mãos estão colocadas no joelho. Isso aí, aquele momento que você dá uma lidinha rápida e acaba se embananando, tá? E cada deus tinha suas regras específicas de representação, tá? Então, cada deus tinha a sua forma de ser feita. Vamos lá, continuando. Né? Por esse motivo, poucas modificações ocorreram nos mais 3.000 anos, tá, de história egípcia. Embora tivessem resultados peças maravilhosas, como a cabeça da Nefertiti, tá? Ou a máscara mortuária de ouro maciço do faraó Tutankhamon. Eu trago para vocês, que eu não sou boba. Chegou a Nefertiti aqui, que vocês podem observar que é o busto, né? O rosto da Nefertiti, inclusive é considerada uma das rainhas mais belas do Egito, antes de Cleópatra, tá? Porque Cleópatra, tipo assim, eu acho que Cleópatra foi show de bola, mas Nefertiti era considerada muito bela, tá? E você vê que essa escultura é um marco, tá? Na história egípcia, ok? Ela é bem conhecida e bem famosa. E também a parte do sarcófago, tá? E do Tutankhamon, que você vê, tá, a representação do rosto do faraó e do rosto da rainha aqui representados de forma bem verossímil. Sendo que você observa também que eles estão muito, assim, existe uma neutralidade. Eles não estão expressivos, como assim, eles não estão sentindo algum sentimento, eles não estão rindo, eles não estão chorando, eles estão
neutros. E essa neutralidade, tá? Essa carinha mais séria, mais neutra, mais descansada, isso é uma característica dos egípcios também, porque eles basicamente dão uma ideia de mortalidade, tá? De imortalidade à sua escultura nesse sentido. Seguindo, aqui, ó, vê. Por que essa figura não está com as mãos no joelho, professora? Não, as figuras sentadas não deveriam estar com a mão no joelho? Por isso que eu me bananei, porque quando eu estava lendo aquilo ali, eu estava pensando nessa escultura. Mas tem um significado. Que é o seguinte, essa escultura aqui é de um escriba, de um escritor. E ele está sentado com as pernas cruzadas, entende? Com as pernas cruzadas, e ele está segurando o seu ofício. Então a mão dele não está no joelho porque ele está segurando um objeto, o objeto que é o marco do seu trabalho. E os escribas eram extremamente importantes no Egito porque eram os responsáveis por escrever as histórias, por relatar toda a documentação, tá, que estava circulando no Egito. Não só a questão da história, mas também a questão econômica. Então, os escribas tinham uma função muito importante. Era um cargo da nobreza, tá? Então, esse é o carinha da nobreza. Não parece, mas ele é. Seguindo, os sarcófagos que todo mundo gosta, né? Que os antigos egípcios tinham a necessidade, né, de acreditar que tinha uma vida após morte e eles necessitavam, né, conservar os corpos, né, dos seus defuntos, né, das suas, que vai ser as múmias, né, nos sarcófagos. Inclusive o sarcófago, a imagem colocada era a imagem do faraó, porque tipo assim, imagina, né, o faraó lá no mundo dos mortos, meu Deus, eu tenho que voltar pro meu corpo. Aí é mais fácil, porque todo mundo tá na múmia, né? Tá todo mundo mumificado. Então como é que eu vou achar meu corpo? Aí tem um sarcófago lá com a sua fotinho 3x4 colada na frente, né? Caso claro, de forma de escultura, né? Treinona. Mas tava ali e você pegava, pô, achei meu corpo. Vê que feliz, vê que lindo. Então por isso que os sarcófagos tinham o rosto do faraó ou do defunto que tava lá, porque era mais fácil do defunto, dos mortos, dizer, cadê meu corpo? Aí achei. Entendeu? Eu fico nessa brincadeira, mas eu acredito que seja assim. Aí a gente vê aqui um sarcófago, tá? Que tem a fisionomia, tá? Do rapaz que foi mumificado. Aqui você vê um pedacinho, tá? Da múmia. O processo de mumificação é um processo científico, tá? Biológico científico. Então tem todo um processo que não dá pra falar aqui. Mas tem mumificações que duram semanas, tá? Não só dias, mas semanas, tá? Que é todo um processo científico e ritualístico também, não posso esquecer, porque sem estar falando de arte no Egito Antigo, está falando de civilização antiga, a religiosidade tem um forte pezinho em tudo, tá? As divindades estão se metendo em tudo, então até na hora de sair tem todo um ritual. Até na gente também tem todo um ritual também, então. Outra coisa importante é a pedra tumular. É o seguinte, tem o sarcófago, tem a múmia, pega a múmia e bota no sarcófago. Aí pega esse sarcófago, coloca dentro de uma pedra, que chama-se pedra tumular. É a pedra túmulo. Tipo assim, é uma coisa dentro da outra. É para deixar a múmia mais protegida, tá? E porque, querendo ou não, eles querem que esse corpo ele dure, porque no critério deles, né, a ideia do pensamento religioso, né, que eles iriam, né, voltar para aquele corpo em algum momento. Então aquele corpo tem que estar, ó, maravilhoso para esse retorno, então vamos deixar o corpo mais guardadinho possível? A ideia deles. Seguindo a esfinge, falar da escultura e não falar da esfinge não falou nada. Eu sei que a esfinge já foi tema, a gente já conversou um pouquinho na última aula, tá? Mas é bom a gente sempre colocar aqui na parte de escultura. Que é o seguinte, ela é uma imagem mitológica, tá? Criada no Egito Antigo, que é também chamada como leão estendido. É um animal, tá? De associações sacras, como assim, religiosas, onde ele tem o corpo de leão, tá? E a cabeça, que é humana, que significa poder. Como assim? Na realidade, é uma mistura de força e poder. A cabeça, né? Geralmente ser humano, geralmente de um faraó, e o corpo de leão. É uma figura extremamente comum no Egito, porque muitos faraós representavam-se, tá, em figuras, em esfinges, e tem a mais conhecida, que a gente já conversou, tá, sobre ela na última aula.
Os historiadores afirmam que a esfinge pode ter sido importada da Grécia. Inclusive, existe um mito grego que se fala, tá, dessa esfinge, que eu só não me engano é o mito de Édipo, tá? A palavra esfinge deriva do grego, que significa estrangular. Acredita-se também. E detalhe, quando a gente já viu na última aula, a gente percebeu que o norte da África, principalmente onde fica, né, o Egito e a Grécia, eles são próximos. Então, muita coisa que a gente vai acabar encontrando na Grécia, a origem, principalmente a arte cretense, tem uma influência do pensamento egípcio, da arte egípcia, porque tá tudo muito, muito próximo ali, tá? Então, existe essa possibilidade dessa troca, tá, de mitologias. E a gente a mais conhecida, tá, que é a esfinge do Gizé, do complexo arquitetônico do Gizé. Aí tem a esfinge, que é a cabeça do faraó Khefren, tá? Que é o irmão de Quéops. Lembrem das 3 pirâmides? Beleza? E ela tem 20 metros de altura, 6 metros de largura e 53 metros de comprimento. É uma criança muito bonitinha, bem delicada e bem pequenininha. Você acha ela rapidinho, tá? Então, a cabeça da esfinge é a cabeça do faraó Khefren. E, inclusive, muitos faraós associavam, tá, essa ideia de poder e sabedoria, de poder e força, o significado da esfinge, da imagem da esfinge. Tá? E, querendo ou não, ela vai ser presente, tá, em vários templos, em várias pirâmides, porque ela vai estar dentro desse imaginário egípcio. Seguindo, olha ela, a esfinge do Gizé, tá? Do Khefren, cabeça do Khefren aqui, né? O corpo de leão, cabeça humana, corpo do poder, cabeça da sabedoria, corpo da força, cabeça do racional, poder, essas coisas todas. E mais dela, né? Mais uma, ela vem toda devagar, aí pra vocês perceberem, tá? Esse é Khefren, tá? Vocês não conheciam ele pessoalmente, ele está aí para vocês conhecerem, Khefren. E pintura. É o seguinte, a pintura no Egito Antigo, ela vai seguir a lei da frontalidade. Na realidade, a escultura também, mas a pintura fica muito certo essa lei, porque é o seguinte, a lei da frontalidade prega que é a ideia do tronco para frente, braços e pernas na lateral, cabeça na lateral também. Como assim? Braços de perfil, pernas de perfil, cabeça de perfil e tronco na frente. Eu já vi uma história, uma teoria de que dizia que os egípcios, como eles não tinham essa composição da profundidade, essa ideia de fazer algo em 3 dimensões, né, com volume, eles tentavam representar, né, as formas dos corpos da melhor maneira possível de ser entendida. Então, como é que você vê um pé da melhor forma possível? De lado. De frente não, tem que ser de lado. Aí você vê um pé melhor de lado. A mão melhor de lado. A cabeça, como é que você identifica? Como a minha cabeça é diferente da do outro. Ah, pelo nariz que é diferente, pela boca. Então é melhor o perfil. Então, eu já vi essa teoria de que eles pregavam essa ideia, tá, pessoal? De que eles tentavam buscar a melhor forma de representar aquele indivíduo. Então, e a melhor forma foi essa encontrada, tá? Para caracterizar. Então, inclusive, a gente tá vendo aqui um fragmento, tá? De um julgamento, tá? O julgamento de Anubis, né? Assim, tem o livro dos mortos, tem toda uma história, tá? Dentro do livro dos mortos. Isso aqui é o fragmento, tá? Do pedaço dessa história do livro dos mortos, onde Anubis vai pesar o coração para ver se seu coração é mais leve que uma pena. Pois é. Então, as pinturas egípcias em geral eram feitas em paredes, né, de pirâmides ou em papiros. Papiros é uns documentos, tá? Retratavam a vida do faraó, ações dos deuses, como a gente viu aquele momento do Anubis. O Anubis é aquele deus, metade humano, metade cachorrinho. Voltando para cá. As ações dos deuses, a vida pós-morte, né, que é esse momento também. Temas do cotidiano da nobreza e da vida religiosa. Então, isso que era retratado na pintura egípcia. Além da decoração de peças de cerâmica, objetos do uso cotidiano, tá? A pintura egípcia desenvolveu, assim,
uma grande qualidade estética, mas ela não mudou no decorrer das gerações, tá? Ela permaneceu da mesma maneira. Aí a gente viu uma pintura aqui de cotidiano, tá? Uma pessoa camponesa, né, cuidando, tá? Aí é um camponês que está no seu trabalho, está no seu arado. Então, é uma pintura que está representando o momento do cotidiano, tá? De um camponês, de um serviçal, tá? Os boizinhos aqui também, você vê e tal. Isso é representado dentro de uma parede. Outra coisa que a pintura egípcia não vai, que ela vai ter, assim, que ela não vai ter na realidade é as três dimensões. Então, ela vai ter essa ausência das três dimensões, que são algumas características da pintura egípcia. Também vai ignorar a profundidade, como eu já falei para vocês. Então, eles vão tentar fazer a representação muito mais próxima do que eles acham que conseguem ser mais perto de uma identidade, de uma identificação, tá? O colorido da tinta é liso, tá? Ele não vai ter profundidade, claro e escuro, não vai ter relevo, vai ser uma coisa muito mais simples, tá? A pintura egípcia. E a lei da frontalidade que eu já conversei com vocês, que é essa lei que determina que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto sua cabeça, suas pernas, seus pés eram vistos de perfil, tá? Essa é a lei da frontalidade, a lei da pintura egípcia. Aí, outros exemplos, tá aí que você vê o tronco de frente, cabeça de lado, braço de lado, perna de lado, aqui, tá? Um grupo de egípcios, tá? Acredito camponeses também, porque eles estão com instrumentos de trabalho, ok? Seguindo. E uma coisa importante é a questão da hierarquia. Como assim? A pintura, a hierarquia na pintura. Eram representadas as pessoas com maior importância do reino, ou seja, as mais poderosas, né? A que tem uma grandeza maior, uma ordem maior, né, maiores do que os outros. Como assim? Ou seja, nesta ordem, a grandeza, o rei, né, era grandão, a mulher do rei era menorzinha que ele, o sacerdote era menorzinho ainda, os soldados, bem menor, e o povo, bem miudinho. Então, quanto maior a importância desse personagem, tá, maior ele era representado, ok? Aí é o exemplo aqui, tá? Aí a gente vê aqui faraó, super grande, representado, tá? Aqui do lado a sua esposa, possivelmente, e aqui o seu serviçal. Aí você percebe que existe uma ordem na questão hierárquica do tamanho dos personagens representados na pintura. Quanto maior o personagem, mais importante ele é, tá? Mais importante no rei. E finalizando com vocês, o momento que Anubis está encontrando com o sarcófago, tá? Anubis, o famoso rei dos mortos, né? O deus dos mortos, né? Que tem essa cabeça de chacal, de cachorro e esse corpo humanoide. Como muitas divindades no Egito vão ser representadas assim. E você percebe a figura do sarcófago também, tá? Ok? Então, eu acredito que a gente terminou, tá? Até a próxima aula. Beijo!